Seja muito bem-vindo a mais uma Comissão Executiva. As comissões de inquérito parlamentar estão na ordem do dia. Para muitos são inúteis, uma perda de tempo, para outros um elemento essencial para o aprofundamento da democracia. Entre umas e outras, há, no entanto, equívocos e ideias erradas sobre estas comissões. Hoje estamos reunidos para desfazer essas dúvidas e responder à pergunta: para que servem as comissões de inquérito, afinal? Estão presentes neste debate João Caiado Guerreiro, advogado, e Manuela Gria, economista. Senhores, muito obrigada por estarem nesta Comissão Executiva. Vamos fazer já a pergunta que nos propomos hoje: para que servem as comissões de inquérito, afinal? Eu acho que, em boa parte, servem para nós nos divertirmos enquanto cidadãos, a vermos tudo aquilo que se passa, etc, etc. E esta Comissão de Inquérito, mas o escândalo custou-nos 4,9 mil milhões de euros, portanto é bom que a diversão seja grande. Falando mais a sério, costuma-se dizer, ou dizia-se antes, que o sol era o melhor desinfetante. E as comissões de inquérito parlamentares têm uma função absolutamente fundamental, que é trazer à superfície uma série de coisas que se passaram e que, de outra maneira, não conheceriam a luz do dia e o público não conheceriam. Ficariam nas salas dos tribunais. As salas dos tribunais, nas democracias e nos Estados de Direito, são abertas ao público, mas são limitadas no número de pessoas, não têm câmaras de televisão, etc, etc, e não têm este interesse que tem a Comissão de Inquérito Parlamentar. Portanto, eu acho que essa parte primeira e fundamental de uma Comissão de Inquérito é a importância de trazer à luz do dia uma série de factos. E uma série de factos que não só são trazidos à luz do dia, como a imprensa, a televisão, etc., dão um enorme destaque. Esse ponto é muito importante, porque isso ajuda-nos a perceber muito sobre o que se passou. Por outro lado, os parlamentares, os nossos deputados, são os mais altos representantes da nação. Beneficiam do nosso voto, são os nossos representantes, todos estamos lá representados, quer dizer, quase todos os portugueses estarão lá representados, votaram em partidos com representação parlamentar, e estas pessoas vão responder perante os nossos representantes sobre o que se passou. Portanto, as comissões de inquérito parlamentar são fundamentais. As comissões, o que se passa nas comissões, até alguns dos relatórios das comissões. As conclusões das comissões e os próprios relatórios já não são assim tão importantes. Muito bem, mas porque naturalmente são manipulados pelas maiorias. Vamos deixar as conclusões e os relatórios um pouco mais para a frente. Junta-se agora a esta conversa também Samuel Fernandes de Almeida. Muito bem-vindo e bom dia. Gostava de lhe perguntar, desde já, para si, para que servem as comissões de inquérito e se consegue, de certa forma, desfazer um equívoco e uma expectativa que existe, muitas vezes, entre algumas pessoas, de que vai haver aqui alguma conclusão judicial, vai haver uma sentença. Bom dia, antes de mais. Não, e não é essa a função das comissões de inquérito. Aliás, as comissões de inquérito têm, basicamente, eu diria, duas naturezas. Tem uma delas que é estritamente para vigiar o comportamento e a atuação do governo ou de órgãos da administração pública, e que seguem um determinado modelo, e que eu chamaria as comissões de inquérito estritamente de natureza praticamente política. E depois temos outras comissões de inquérito que têm por objeto qualquer matéria de interesse público relevante para o exercício das atribuições da Assembleia da República. Aliás, é esta a terminologia utilizada no respectivo regime jurídico. E é nesta que têm caído muitas comissões de inquérito, nomeadamente aquelas mais mediáticas, nomeadamente esta sobre o caso BES. E é nestas que se cria alguma expectativa de que alguma coisa poderá acontecer. E, de facto, as comissões de inquérito têm poderes de investigação assimiláveis a um órgão judicial e gozam praticamente as mesmas prerrogativas, ou seja, da obrigação e do dever de comparência, do dever de colaboração por parte de entidades públicas no fornecimento de informação relativamente a estes mesmos processos, mas não se deve confundir uma comissão de inquérito com um inquérito de natureza judicial ou um inquérito de natureza criminal. Aliás... Ou seja, há poderes que são comuns, mas as conclusões de um e outro nada têm que ver uma coisa com a outra. São os poderes, de alguma forma, que são acometidos à comissão de inquérito de investigação e que são assimiláveis ou que lhes são atribuídos de natureza similar aos poderes de investigação, nomeadamente nestas duas componentes. Isso significa o quê na prática? Conseguem aceder a alguns documentos que estariam reservados?
conseguem aceder a todos os documentos, a não ser documentos em que estejam cobertos por segredo profissional ou por segredo de Estado, e, portanto, há o dever de entrega desses mesmos documentos, há um dever de investigação por parte de órgãos públicos a quem seja solicitada a colaboração, e podem ser órgãos, por exemplo, podem ser órgãos policiais, podem ser órgãos da administração pública, e há esse dever de colaboração. Onde é que eu acho, e portanto, nesse aspecto, as comissões de inquérito criam aqui um desfazamento entre a expectativa pública e aquilo que acontece, pelo simples motivo que durante todo o decurso da comissão de inquérito, e elas são obrigatoriamente compostas pelos diversos grupos parlamentares, aliás, a chefia das comissões parlamentares obedece a um esquema rotativo em termos daquilo que é o presidente da comissão, porque no decurso dessa mesma comissão de inquérito, como aliás nós temos observado no caso BES, aliás nós não tínhamos muita tradição delas serem, temos agora um novo fenómeno que é a sua mediatização. Elas já eram de alguma forma públicas, hoje em dia elas dão em direto na televisão durante 5 horas. Mas acho que começou com o BPR. Mas não com esta profusão mediática com que existe hoje. E nós apercebemos a opinião pública no decurso destas mesmas comissões de inquérito, apercebe-se, obviamente, um conjunto de factos ou de um conjunto de contradições, omissões e de factos que poderão ter, eventualmente, relevância nomeadamente criminal, e, nomeadamente, não há nenhuma razão pela qual, aliás, isso já tem acontecido noutras comissões de inquérito, que factos que sejam apurados no decurso das comissões de inquérito possam servir posteriormente para efeitos de investigações criminais que possam estar a decorrer simultaneamente ou que possam vir a ser disputadas em função das conclusões e da prova que é recolhida em sede de comissão de inquérito. Muito bem, portanto, estamos a falar de coisas completamente diferentes, estamos a falar de objetivos completamente diferentes, as pessoas não devem confundir aquilo que é um inquérito numa comissão parlamentar com aquilo que é um inquérito num tribunal e uma sentença. Isso, indiscutivelmente. O que cria decepção pública é a fase final, e o João já de alguma forma abordou. Qual é que é o grande problema da comissão de inquérito? É de que, naturalmente e inevitavelmente, elas têm um cariz político. E a partir do momento em que têm um cariz político e têm consequências políticas, obviamente os partidos, muitas das vezes, abstraem-se do seu dever de busca da verdade e concentram-se excessivamente, a meu ver, obviamente, nas consequências políticas que podem advir em consequência destas mesmas comissões de inquérito. Fica então essa primeira linha para esclarecermos já todas as pessoas que nos estão a ouvir. Gostava também de ter a sua opinião sobre esta matéria, mas citando aqui um relatório que saiu no DN há uns tempos e que trazia que das 6 principais comissões de inquérito, BPN, PPP, SWOP, Câmara de Estaleiros de Viana do Castelo e Equipamento Militar, 4 estão já concluídas, são 1.525 páginas, 270 reuniões e efeitos práticos 0. Voltamos à mesma questão. Que efeitos práticos é que estas comissões teriam de ter? Pois, eu queria começar por registar o momento de boa disposição do João sobre a questão do divertimento e também fazer aqui um prévio aviso. Eu funcionarei aqui um pouco como provedor do público, na medida em que, não sendo jurista, como são os meus 2 colegas de debate, tenho, digamos, esse papel de fazer um pouco a transmissão do sentimento. E começando até pela questão que levantou há pouco, de que para que servem estas comissões, eu posso dizer que em novembro passado, portanto ainda há procissão e no adro, um inquérito feito pela Euroexpansão e publicado no Semanário Expresso dizia que 75% dos portugueses duvidavam que desta comissão saíssem quaisquer conclusões ou, pelo menos, situações claras. Desta comissão do BES? Do BES. Portanto, digamos que há realmente um sentimento generalizado de que isto não terá consequências. E, portanto, já é uma conclusão que me parece que é interessante. Em relação agora às questões, e especialmente também à exposição que o Samuel aqui nos fez, eu acho que realmente há uma série de questões que talvez as distingam, isto é um leigo a falar, das investigações ou das autoridades judiciais. Porque, vamos ver, a questão política penso que é uma questão determinante, porque a Comissão tem que publicar no final um relatório de conclusões e esse relatório tem que ser aprovado pela Comissão.
Ora, eu acho que, digamos que os objetivos políticos que cada um dos membros ali representa vai provavelmente criar algumas dificuldades no consenso final. Depois, tanto quanto me apercebo também pelo regimento, o relatório final não é aprovado em plenário da Assembleia. Portanto, fica assim uma coisa pendurada por ano. Só em situações excepcionais. Sim. Depois, há aqui também outras questões processuais que me fazem alguma confusão e quando se falou aqui há pouco na mediatização deste processo, isso já levantou alguns problemas, porque, por exemplo, já houve inquiridos que pediram que a audição fosse feita à porta fechada, não é? E depois isso levanta questões, porque a Assembleia da República, no fundo, deve ter um papel transparente, mas a lei prevê que, efetivamente, essa situação, e já houve um caso ou outro. Depois, e, portanto, esses pedidos têm que ser aceitos, é isso? Se o Presidente da Comissão assim o entender, mas penso que houve um caso ou outro em que foi aceito, houve um caso porque isso tinha implicações. Depois, a forma como lidam com o segredo de justiça ou com o segredo bancário. São situações também que podem trazer alguma dificuldade e são sensíveis, não é? Porque realmente, às vezes, pode-se dar o caso de que, quando, por exemplo, for o caso do segredo bancário, há coisas que o cidadão está a salvaguardar. Não tenho dúvidas que, na maior parte das coisas, pois, o segredo bancário deve ceder perante a representação política dos nossos parlamentares. Pois é, que há uma questão curiosa, já agora, também só para finalizar, é o papel do Procurador-Geral da República, que tem um papel, que, segundo o regimento, diz que ele pode suspender a Comissão Parlamentar de Inquérito se houver em curso algum processo criminal. Ora bem, o que é que se passa? Foi publicado agora, já dado conhecimento público, da primeira conclusão da auditoria forense, em que parece que há motivos para processo crime, que vão ser enviados para a Procuradoria-Geral da República. Pergunto eu, será que vai haver uma suspensão deste processo? Aqui uma pequena precisão. Não, por amor de Deus. A decisão não cabe ao Procurador. O Procurador deve informar a Assembleia da República da existência de procedimentos criminais em curso. E cabe à Assembleia da República decidir ou não se suspende o processo de inquérito parlamentar. Depois, há outra questão que... Ou seja, isso está em risco agora, é isso? Devemos depreender que agora pode estar em risco. Não, o problema também está aí, é que efetivamente esta Comissão, o que não acontece nas investigações judiciais normais, tem um tempo limitado, não é? E, portanto, ao fim de 120 dias, que foi o prazo fixado para esta, mais agora 60, o que vai acontecer é que isto tem que estar concluído, não é? Depois faz um bocadinho de confusão porque uma pessoa é inquirida e é dada, digamos, destaque público às suas declarações. Depois vem a seguir um outro inquirido que contesta as do anterior, mas o anterior já não pode contestar aquelas. Portanto, ou seja, não há cariação. Pode ser chamado novo. Sim, mas não vamos repetir os 120 e tal inquiridos. Mas isso são os deputados que decidem. Isso cabe. Claro. Mas eu acho aqui uma coisa que é a natureza de uma comissão de inquérito, e estas coisas inspiram-se muito na democracia anglo-saxónica e norte-americana, é informar o povo através dos seus representantes, que são os parlamentares, do que se passou numa determinada situação. Como eu dizia há pouco, o sol é um grande desinfetante, ou seja, as coisas virem à tona e saberem-se é muito importante. As consequências não são judiciais, naturalmente, para isso existem os tribunais, mas são políticas. Leis já foram mudadas por causa daquilo que os deputados ouvem nas comissões. Não vou apontar nenhuma especificamente, mas é um direito dos representantes do povo português de se informarem diretamente sobre assuntos que são importantes para o país. E essa informação que eles recebem é importante para as leis que eles fazem, porque são esta gente que nos governa, quer dizer, uns diretamente, outros porque... Ou seja, afinal há uma consequência destas comissões. Exatamente. Não é uma consequência judicial, porque não é suposto ser, Nem é mas há suposto outras ser. consequências que podem daí vir. Nomeadamente a formação de uma política. As consequências políticas que o João fala, a mim é que me deixam um bocadinho perplexo. Porque, por exemplo, vamos estar em presença de deputados que defendem, como o caso do PC, que não deveria haver privatização da banca. E, portanto, vai aproveitar a Comissão para dizer se a banca fosse pública, isto não acontecia. Depois vai haver outros que defendem o modelo da economia de mercado. E esses vão defender. Portanto, a essa altura desviamos da questão fundamental para começar a fazer teorização política. Então devo depreender que não considera que estas comissões sejam muito sérias porque há aí um mini-parlamento a funcionar. É o modelo de um mini-parlamento a funcionar. Funciona como... E que tudo será aproveitado para
pôr em cima da mesa, para além do objeto da Comissão, todo um conjunto depois de situações paralelas. Isso é da natureza da democracia representativa. Certo. Isso é da natureza da democracia representativa. As comissões Mas são a justiça não se faz por democracia Mas os representativa. não estão lá para fazer Mas justiça. essa é que é a grande confusão que As está a ser comissões introduzida. parlamentares Mas que o estão público lá. julga que isto não interessa Mas porque não há compete, justiça. mas compete informar. às pessoas esclarecê-las. Das duas, uma. Nós podemos... Para isso Acho serve que este nós debate e por aqui se vê Acho- efetivamente Manel, aquilo que é a confusão das Não, comissões certo, mas é que eu acho parlamentares. que não deveria haver assim confusão tanta está aqui. não deveria haver assim tanta grande confusão. Nós podemos discutir duas coisas. Podemos discutir, é este o modelo que deveria existir para as comissões de inquérito? Deveria a comissão de inquérito ter mais poderes? Deveria o regimento ser mais detalhado, nomeadamente nos deveres de investigação, impondo maiores regras, nomeadamente aos deputados e aos membros das comissões, de forma a minimizar o comportamento político deles? Precisamente. Sim ou não? Deveria ter funções de investigação ou poderes judiciais? A meu ver, não. Isto é separação de poderes. E Uma coisa é a minimizar Assembleia, comportamentos outra políticos coisa, também não. outra coisa Não é são, um os órgão órgãos, político. são os órgãos judiciais. Outra questão é qual é o regime jurídico sobre o qual nós vivemos neste momento. E neste momento, estas comissões não têm outra função que não seja, obviamente, funções de busca da verdade material, fiscalização das leis, Informação aos e próprios informação parlamentares. aos grupos parlamentares e esclarecimento do público relativamente a factos que tenham relevância legal e que estejam dentro das funções de fiscalização, de supervisão ou dentro dos poderes legislativos da Assembleia da República. Dentro deste quadro, quando nós dizemos não há consequências, mas isso é um problema que não é da Comissão de Inquérito, é um problema transversal à sociedade portuguesa. Porque as pessoas, deixa-me só terminar, porque as pessoas em Portugal não estão habituadas a assumir consequências. Não estão. E nós não retiramos consequências nas empresas, nós não retiramos consequências na vida política, nós não retiramos muitas consequências na vida profissional. Mas acaba por haver consequências, porque as pessoas têm acesso a determinada informação e a uma exposição, elas próprias conseguem formar um juízo de Há uma valor. consequência, por exemplo, se nós pensarmos no ex-presidente da Portugal Telecom, ele neste momento tem uma imagem pública absolutamente Claro, é a questão da arrasada. reputação. Aqui há um Tem- problema reputacional, talvez, Mas que valha o a problema pena. Mas deixe-me reputacional só é falar essencial. num outro aspecto que tem a ver com aquilo que o público normalmente ajuiza estas coisas. É a má preparação dos membros da Comissão para os assuntos em debate. Parece que, neste caso, tem havido duas senhoras deputadas que fazem parte da Comissão que se têm destacado porque preparam aprofundadamente os temas e têm-se distinguido no seu aprofundamento. Ora bem, mas se deixamos um pouco esta Comissão à vontade de cada um dos seus membros estudar o assunto a fundo e não se preocupar tanto com as questões laterais, que são políticas, nós perdemos realmente também muito da essência da própria Comissão. Podemos perder. mas Andamos aí a fazer culpa é dali nossa, um que nós é que os palco elegemos. para a defesa de ideias e Mas não isso tem para... a ver com a qualidade da nossa vida parlamentar. Claro. Porque a falta de Você preparação... está já a qualificar a qualidade mas- da vida parlamentar. Mas eu digo e volto a dizer, Sim. porque lamentavelmente a nossa vida parlamentar É é pobre. pobre. É pobre o debate Coincidimos no político. adjetivo. O debate político em Portugal é pobre. O funcionamento da Assembleia da República, obviamente, não é todos os deputados, mas é pobre. A intervenção de uma boa parte dos membros dos grupos parlamentares é pobre. E, portanto, obviamente, há uma falta de preparação e uma falta de qualidade do enorme número dos membros E, dos curiosamente, grupos muitas vezes parlamentares. são os maiores grupos parlamentares que têm mais gente impreparada. Muitas Basta vezes ver as o nível, perguntas melhores vêm há dos deputados em partidos de Portugal, franja. há deputados em Portugal, como se vê, aliás, pelo número de intervenções, há alguns deles que passam durante o seu respectivo mandato, por isso simplesmente sem fazer, não há outra palavra, sem fazer nada. Mas há um também papel... se passa Sobre a no preparação, corporate mas há um governance. papel sobre a sobretudo- preparação dos deputados, deixem-me só acrescentar qualquer coisa, porque o Económico fez um trabalho precisamente sobre os bastidores desse trabalho e já há algumas pessoas que acompanham estas comissões que dizem que a Comissão de BES tem sido muito melhor do que aquilo que Sim, era essa é a esperado opinião em termos que- de resultados, mesmo em relação Sim. à preparação dos deputados. Alguns deles disseram-nos que não têm vida pessoal, que fazem muitas diretas, trabalham muito, estudam Sim, os também nós. documentos, almoçam maçãs a correr no bar Isso da é só Assembleia da diferente do que eles República. faziam normalmente Pois, eu anteriormente. acho que Quer eles- dizer, Mas o há problema é um aquilo- problema mas de sentem- contraste. Eu suponho Mas que o sentem tema ou aí não que deve há ser a aqui novidade. alguma preparação? novidade. Eu acho que há várias coisas aqui importantes que está a levantar. A primeira é os deputados têm pouco apoio.
quer dizer, você olha para um senador americano ou para um membro da Câmara dos Representantes e ele tem um staff de não sei quantas pessoas. Os deputados trabalham maioritariamente sozinhos, partilham um gabinete pequenino, onde muitas vezes deputados de partidos diferentes têm uma secretária para os ajudar. É pouco. Reduzam o número de deputados, João, Sim, e estejam senhor, disponíveis para discutir isso. Estou de acordo. E depois, se calhar, existirá fundos para poder distribuir melhor os Estou de acordo que sim, mas também não é a Assembleia da República que nos leva à falência. Mas estou de acordo com o que dizes. Agora, e depois, mas as comissões de inquérito têm tido outra coisa. É das poucas vezes que os portugueses realmente, ninguém vê, eu pelo menos não vejo, a TV do Parlamento, não é? Que a malta passa por aquele canal e não fica a ver. Talvez nas perguntas ao Primeiro-Ministro e umas coisas assim, que são algumas coisas que se têm feito importantes, o discurso sobre o Estado da Nação, etc., são coisas importantes. Mas as comissões parlamentares é uma das maneiras que nós vemos os nossos deputados a trabalhar. E é uma das situações em que nós tiramos algum partido, pelo menos ao nível de ficarmos mais informados do que com qualquer outra situação. Vai haver julgamentos e estou convencido vai haver consequências no caso do Banco Espírito Santo, eventualmente no caso da PT também. Agora, quando essas consequências vierem, e quando vierem esses julgamentos, eles não vão ter o peso mediático que têm as comissões parlamentares. Outra vantagem das comissões parlamentares é que são rápidas a trazer os assuntos à tona. E nós ficamos com muito mais informação. Logo na ordem do dia. E fica-se a saber muito, não é? Quando nós vemos um ex-CEO da PT que não guarda memória de quase nada do que fez e que parece que andou lá 12 ou 13 anos a passear, evidentemente é uma estratégia judicial e legítima de defesa, mas é uma coisa que fica muito mal à imagem de qualquer pessoa dessas, não é? E houve várias pessoas, não foi só este, houve muitas pessoas que fizeram, que se esquecem, que etc, etc. E aí voltamos àquilo que estava a dizer no discurso inicial, que é muito interessante, que as pessoas nunca teriam acesso a esse tipo de reações. Exatamente. Se tudo estivesse à porta fechada. Isso eu acho que é um dos papéis muito importantes destas comissões de inquérito, é permitirem aos portugueses, e a imprensa e a televisão nisso ajudam muito, ao televisionarem estas audições, a darem-lhes a repercussão que elas têm, porque isso também, se quiserem, admitindo que estas pessoas que vão às comissões responder merecem um dia algum castigo, que é uma coisa para os tribunais decidirem, isto de certa forma já serve para que nós percebamos muito do que se passou. E sabemos muito mais agora do que se passou graças à comissão de inquérito, qual que sabíamos há 3 meses atrás, não é? Muito bem, já percebemos aí então algumas das só um vantagens. aspecto, eu diria mesmo que só quando nós tivermos uma democracia mais madura, no sentido de darmos um passo mais à frente, este peso da mediatização e da opinião pública terá maiores repercussões. Ou seja, quando nós próprios, aqui o Manel, enquanto provedor da opinião pública, a opinião pública ela própria também for bastante mais exigente com os seus representantes, com a vida pública e com a vida social, quando nós formos mais exigentes a esse público, se calhar o próximo presidente da PT equacionará 2 vezes se prestará ao serviço que prestou durante 5 horas a dizer que não fazia a mínima ideia onde é que tinha colocado 1.000 milhões de euros. Aqui fica. Temos que fazer aqui uma pausa nesta conversa tão frutífera, mas já voltamos. Volte connosco também para a segunda parte desta Comissão Executiva. Até já.